para entregar na ferramenta tarefa até sexta-feira. Beleza? Então vai lá na ferramenta que já foi criada e lança por lá. Eu não vou olhar nada no meu e-mail, não. O prazo foi ampliado até sexta-feira. Ok? Professor, agora o que falta nessa matéria é, né? Infelizmente, estamos nos despedindo. Khan Academy. E cancada. Graças a Deus. Não estou entendendo, guerreira. Sua internet está com algum problema? Não, professor. Vixe, caiu. Estranho, né, gente? Até Laís. Hoje é o dia das decepções, realmente. Gente, Laís está querendo entrar na sala. Nossa, que absurdo. Deixa ela, coitada. Oi, Laís, bem-vinda, tudo bem? Sua internet caiu por algum motivo? Está com algum problema aí? E hoje, duas apunhaladas aqui, né? Vem não com ele. Professor, não vem não, viu? Não vem não. Vamos lá, gente, vamos começar nossa aula. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu, né? A gente viu o quê? Que estatística, ela é reconhecida como uma ciência de Estado. Inclusive, a própria palavra estatística significa Estado em latim. Porque quando eu falo Estado, eu estou falando Estado com E maiúsculo. Quando eu falo Estado com E maiúsculo, eu estou me referindo a governo. Eu estou me referindo à posição de poder. Então, a estatística, ela era uma ciência muito utilizada para quem estava no poder. Então, eu até citei que o rei Davi, né, na Bíblia você vai ver que o rei Davi ele faz um censo para poder medir o seu poder bélico. E quando você lê lá o livro de 1 Samuel, você vê que ele é recriminado pelo profeta Samuel justamente porque Deus não queria que ele se confiasse no exército dele. Deus queria que ele confiasse no poder de que ele serve, né? Então, Davi ele é recriminado por essa atitude porque ele faz um censo para poder saber quantos soldados ele tinha disponível para a guerra e qual era a força desses soldados. Então, você percebe aí na história da humanidade os indícios, não do primeiro censo, você ainda vai ter um censo feito lá no Egito, muito antes de Davi, mas esse censo de Davi ele está entre os primeiros censos que se tem notícia na história da humanidade. Então, estatística, ela tem essa finalidade, desde o início dela até os dias de hoje. E aí nós vimos que a gente vai ter elementos básicos de uma pesquisa estatística. Então, o primeiro elemento de uma pesquisa estatística é a população. Então, a população ela é formada por todas as possíveis pessoas, todos os possíveis elementos que tenha pelo menos uma característica em comum. Então, um exemplo que eu digo sempre, né? Por exemplo, saiu uma pesquisa para verificar qual era a avaliação dos brasileiros em relação ao governo Bolsonaro. Então, você tem aí uma população, né? A população é toda a nação brasileira, porque quando você faz uma pesquisa dessa, não pergunta só a um tipo de pessoa, essa pesquisa permeia todas as características da nação brasileira. Então, quando se passa por todas as características da nação brasileira, a sua população, nesse caso, é literalmente a população brasileira. Só que, obviamente, o Ibope, o Datafolha, o Big Time, o Big Real Time, não tem como ouvir todo mundo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ouvir uma parte dessa população. E essa parte é a amostra. É uma parte significativa, é uma parte que não pode estar dentro somente de uma característica, de um tipo de pessoa, porque aí a pesquisa, a gente vai dizer que é uma pesquisa tendenciosa. Então, a amostra, ela é uma parte da população, tá?
A gente também vê isso, por exemplo, quando a Agência Nacional do Petróleo vai fazer qualquer tipo de averiguação nos combustíveis, nos postos de gasolina, ele não vai pegar todo o combustível que está lá, né? Então, todo o combustível que está lá seria a população, mas ele vai pegar somente uma amostra para poder fazer os seus exames lá, fazer as suas perícias. A mesma coisa quando quer saber se a água de um rio está contaminada. Vai precisar tirar o rio todo para poder verificar, né? Então, a população seria o rio todo, mas ele vai tirar somente uma amostra do rio. Então, assim, esses conceitos de população e amostra estão entre os mais importantes da estatística. E aí a gente viu essa questão aqui, né, de uma pesquisa que envolve os brasileiros, mas não são todos os brasileiros que são consultados, então só se consulta uma amostra. O próximo elemento, gente, de uma pesquisa estatística é a variável. Né? Variável é aquilo que eu estou estudando nessa pesquisa. Então, por exemplo, eu posso saber, como eu falei uma vez com vocês, né, na aula passada, se eu quisesse fazer o perfil socioeconômico dos alunos do Colégio Militar de Salvador. Quando eu falo de perfil socioeconômico, eu estou falando de tudo, de renda, de quantos computadores tem em casa. Então, assim, em cada pergunta que eu fizer, se eu for em sua casa fazer essa pesquisa com você, com a minha fichinha lá, então eu pergunto, qual é o seu sexo? Aí você vai dizer, feminino, masculino. Qual é a sua idade? 10, 12, 18, 14, 15. Qual é a faixa salarial dos seus pais? Até 10 salários mínimos, até 5 salários mínimos. Todas essas perguntas que eu estou lhe fazendo aí são as variáveis da minha pesquisa, porque é a partir daí que eu vou ter dados consolidados para poder trazer uma resposta ou uma interpretação dos dados. Então, quando eu pergunto qual é a cor do seu cabelo, é branco, é preto, é ruivo, é marrom, qual é a característica do seu cabelo, ele é liso, ele é crespo, ele é ondulado. Então, assim, essas perguntas são a minha variável. E aí, a minha variável, ela pode ser ou qualitativa ou quantitativa. Quando eu falo de variável qualitativa, a palavra qualitativa ela já é sugestiva. Por que ela é sugestiva? Porque ela traz uma ideia de quê? De qualidade. Como assim qualidade? Quando a resposta não é um número. Toda pergunta que eu faço para você que a resposta não é um número, ela é uma pergunta qualitativa. Por exemplo, qual é a cor do seu cabelo? Preto. A resposta não é um número. Então, a variável cor de cabelo é uma variável qualitativa. Mas quando eu pergunto alguma coisa para você e a sua resposta é um número ou uma medida, número ou uma medida, aí eu tenho uma variável quantitativa. Exemplo de variável quantitativa cuja resposta é um número. Qual é a sua idade? 14. Quantos irmãos você tem? 3. Entendeu? Quantos carros tem na sua família? 3. Quantos computadores tem na sua casa? 2. Então, essas respostas são numéricas. E são números que representam quantidade. Eu vou até colocar aqui, ó. Lembra que os números naturais são aqueles números que representam quantidade? Então, toda vez que você usa um número natural para a sua resposta, toda vez que a resposta para a sua pergunta é um número natural, eu estou falando de uma quantidade, certo? Agora, eu posso também ter uma variável quantitativa, cuja resposta vai ser um número também, mas esse número não representa uma quantidade, ele representa uma medida. Por exemplo, qual é a sua altura? É uma medida. Você não vai responder minha altura é 1, é 2, é 1, alguma coisa, é 2, alguma coisa. Entendeu?
Quando eu pergunto assim, qual é a temperatura média do ambiente que você vive? Ah, eu sou calorento demais, então eu só fico no ar-condicionado. Então é 28 graus, 26 graus. Então, toda vez que a minha pergunta tiver como resposta uma variável quantitativa que indica uma medida, então a gente diz que essa variável é quantitativa contínua. Variável quantitativa contínua. Então, contínuo aqui, gente, ó, indica medida. E quando a minha resposta for o número que indica quantidade, quantos computadores tem na sua casa? 2. Quantos ar-condicionados tem na sua casa? 5. Quantos automóveis tem na sua família? 3. Então, toda vez que a sua resposta for uma quantidade, essa variável quantitativa, ela tem a classificação de quantitativa discreta, ou seja, representa uma quantidade. Gente, até aí alguma dúvida? Não, professor. Não. Então, voltando, população é o conjunto de todas as possíveis pessoas que podem ser entrevistadas, né? Ou todos os elementos, né? Porque eu não estou falando também só de pessoa. A estatística não trabalha só com pessoas, né? Trabalha com diversas ferramentas. Como eu falei, amostra de sangue, amostra de rio, amostra de gasolina. Então, tudo, você tem um todo, que é a população, e você tem a parte usada, a parte literalmente pesquisada, que é a amostra. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa dentro da turma 701, a turma 701 é uma turma pequena, 25, 27 alunos. Então, dá para eu perguntar a todo mundo, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, a minha população é a turma 701 e a minha amostra é a própria população. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa para o Colégio Militar de Salvador e eu quiser me referir só à turma 701, então a minha população é o Colégio Militar de Salvador, mas a minha amostra é a turma 701, porque não está no âmbito da turma 701, está no âmbito do Colégio Militar de Salvador, mas eu estou me reportando somente à turma 701. Hoje, por exemplo, que vai acontecer com vocês lá na medição, né, como é o termo? Como é o termo, gente? O que é que vocês vão fazer lá hoje? Testagem. Testagem. Então, nessa testagem de hoje, vocês são uma amostra. Porque quando sair os resultados, vai sair o resultado do Colégio Militar de Salvador. Não vai sair o resultado da turma 701. Vai sair o resultado da turma 701, mas comparativamente com o Colégio Militar de Salvador. Então, vai dizer, olha, o Colégio Militar de Salvador fez a testagem em massa dos alunos para saber quantos tem, quantos não tem, ou quantos já tiveram Covid. Então, vai sair lá. Entre os alunos do sétimo ano, tantos por cento já teve Covid, tantos por cento nunca teve contato com a doença, e tantos por cento foram testados lá com IgG positivo e foram afastados das atividades. Então, o resultado ele vai sair parcialmente, né, turma 701, 2, 3 e 4, mas ele depois vai sair comparativamente com o Colégio Militar de Salvador. Então, vocês hoje são uma amostra do colégio. Certo, gente? E quando eu sei o que é população e o que é amostra, todas as perguntas que eu faço, tudo que está sendo pesquisado, né, é uma variável. Variável que pode ser qualitativa, quando se refere a qualidades, a características, né, não numéricas, e quantitativa, quando são características numéricas. E aí, na quantitativa, eu tenho duas ainda específicas.
Eu tenho a discreta quando se refere à quantidade e tenho a contínua quando se refere à medida. Tranquilo aí, gente? Posso avançar? Pode sim, professor. Pronto. Sim, Hoje a professor. gente vai aprender a como interpretar gráficos, né? Não é novidade para ninguém, mas, gente, por mais que se pareça uma coisa fácil ou uma coisa que isso é besteira, interpretar gráfico é algo extremamente importante. Uma criança que hoje em dia, com o advento da tecnologia, com tantas informações que se passam no jornal, em que aparecem gráficos e tabelas, se não souber interpretar um gráfico, você pode ser considerado como uma pessoa analfabeta funcional, uma pessoa que não tem capacidade mínima de interpretar um gráfico, uma tabela, é uma pessoa que realmente está com deficiências na sua formação, que não vai ser o nosso caso, com certeza. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que talvez vocês nunca ouviram falar, é que gráfico, ele é... Não sei se vai ser novidade que eu vou falar, mas... Gráfico, ele é um tipo de texto. Já ouviram falar isso, gente? Já. Pronto. Gráfico é um texto. Gráfico é um texto. Gráfico é um tipo de texto. Você tem texto argumentativo, dissertativo, narrativo. Descritivo, enfim. Você tem vários tipos de texto. E o gráfico é um dos tipos de texto. Então, quando você olha um gráfico, todas as informações têm que estar ali. Texto não se explica. Não se explica texto. O texto ele tem que ser autoexplicativo. Se você precisa explicar o seu texto, é porque você não fez um bom texto. Porque o seu texto é a sua conversa com a pessoa que está lendo. Então, você tem que ser claro para a pessoa ler. Você não tem que estar ali do lado para explicar aquela pessoa o que você quis dizer. Não existe isso. Se você tem que complementar o seu texto para quem está lendo, é porque você não fez um bom texto. Não se explica texto. O texto ele é autoexplicativo. Então, o gráfico também ele tem que ser autoexplicativo. Tem que aparecer lá, você tem que olhar, e se você não entender, é porque a deficiência está em você de entender, e não porque está faltando elementos no texto ou faltando elementos no gráfico. Tá? Então, a matemática, ela usa alguns tipos de gráfico muito mais comum do que outros tipos. Então, para a série de vocês, a gente vai ficar com os tipos mais básicos e com os mais usados, por incrível que pareça. Então, a gente tem os gráficos de barra vertical. O que é que tem de comum esse gráfico de barras verticais? Apresentam os dados por meio de colunas, que são retângulos, dispostas em posição vertical. Essa informação de frequência absoluta ou relativa, esquece, tá? A gente não vai se reportar a ela, não. A gente só vai, hoje, olhar o gráfico para a gente entender. Aqui, por exemplo, um exemplo de gráfico. Taxa de analfabetismo entre brasileiros de 15 anos de idade ou mais. Isso é referente a 2010. Então, observe, tudo que você precisa saber está no gráfico. Eu não tenho que complementar nada. Então, eu posso perguntar, infelizmente, qual é a região do Brasil em que a taxa do analfabetismo é a mais alta? Nordeste. Nordeste. Qual é o local do Brasil, qual das regiões do Brasil apresenta a taxa de analfabetismo mais baixa? Sul. Região Sul. Sul. Né? Qual é a diferença entre a taxa de analfabetismo da região norte e a taxa de analfabetismo da região nordeste? Quem consegue me dizer? 8,1%. Alguma coisa, né? 8,1%. Então, gente, aí está um gráfico
de barras verticais. Aí eu posso olhar para você e perguntar, gente, qual é a variável dessa pesquisa? A taxa de analfabetismo. A variável é a taxa de analfabetismo. Ela é a variável da minha pesquisa estatística. Beleza? Aí eu pergunto, essa variável, ela é qualitativa ou quantitativa? Professor, Quantitativo. eu fiquei meio em dúvida. Se fosse só analfabetismo, se é ou não, eu não entendi muito bem porque que seria quantitativa. Seria porque é taxa? Não, eu estou perguntando ainda, ela é qualitativa ou quantitativa? Eu acho que é quantitativa, só que eu fico meio em dúvida, sabe? Como é que você mede quantitativamente? Não compare resultado, não é o resultado que vai definir se ela é qualitativa ou quantitativa, porque todo resultado vai ser numérico. Eu posso dizer, 22% das meninas do colégio militar têm um cabelo crespo, 43% têm um cabelo liso. A resposta aí é o resultado da pesquisa, não é a resposta à pergunta. Quando eu pergunto a Laís Guerreiro, Laís, qual é a característica do seu cabelo? Você considera seu cabelo liso, crespo, ruivo? Ela vai dizer o quê? Meu cabelo é liso. Então eu vou dizer, tem um aluno com cabelo liso. Fernanda Alves, eu considero meu cabelo liso também, 2 alunos. A resposta para a minha pergunta é liso, crespo, então essas respostas são respostas qualitativas, mas eu vou quantificar isso depois. Mas o que define a variável como qualitativa ou quantitativa é a resposta imediata a essa pergunta. Entendeu, Roriz? Entendi, professor. Obrigada. Analfabetismo, ela é qualitativa ou quantitativa? Professor, depois da explicação que o senhor deu, eu acho que é qualitativa. Porque Qualitativa. quando você perguntar se a pessoa é analfabeta ou não, ela vai dizer sim ou não, ou qualquer outra resposta. Mas não vai Exatamente. ser um número. Ela não vai dizer, eu sou 10% analfabeta. Não, eu sou 12%. Não. Vai perguntar, não vai nem perguntar se ela é analfabeta ou não. Vai perguntar qual é a sua escolaridade. Porque já pensou se chegar para uma pessoa e dizer, você é analfabeto? É até descortês isso. Mas eu vou perguntar qual é a escolaridade da pessoa. Então vai dizer, eu nunca estudei. Outros vão dizer nível médio completo, nível superior completo, entendeu? Então é esse eu nunca estudei que vai definir a taxa de analfabetismo. Ou então vai dizer, eu só estudei até a primeira série. É considerado um analfabeto funcional, entendeu? Porque analfabeto é uma pessoa que não sabe ler, escrever e fazer as operações básicas da matemática, entendeu? Então, eu não vou chegar para a pessoa e perguntar, você é analfabeta? Não, eu vou perguntar, qual é a sua escolaridade? Aí, eu nunca estudei não, senhor. Aí, a gente vai colocar lá, analfabeto. Aí, eu estudei até a primeira série. Aí, vai colocar lá, analfabeto. Se não esboçar nenhuma capacidade interpretativa, infelizmente, é classificado como analfabeto. Deu para entender, gente, a diferença aí? Tudo claro? Sim, professor, agora entendi. Pronto. Então, aqui eu tenho uma pesquisa cuja a variável dela é a escolaridade entre os brasileiros, mas eu não quis focar na escolaridade, eu quis focar somente na quantidade de pessoas que são literalmente analfabetas. E aí eu pergunto, qual foi a população aí? Os brasileiros? Todos os brasileiros. Porque eu não estou perguntando taxa de analfabetismo da região norte, ou Professor, taxa de analfabetismo da região nordeste. Eu estou falando da taxa de analfabetismo dos brasileiros. E eu separei isso em grupos. Diga. nesse gráfico, a população seria brasileiros de 15 anos de idade ou mais?
Sim, sim, mas não deixa de ser brasileiro. Gostei até da sua. São brasileiros de 15 anos de idade ou mais, mas a população são os brasileiros. Eu me referi à abrangência nacional, beleza? De abrangência nacional, mas com critério específico que é de 15 anos ou mais. Bem colocado, Luiz. Obrigado. Deu para entender, gente, o que ele falou? Sim, Mas professor. porque a pesquisa não está perguntando a todos os brasileiros, né? Só os que têm 15 anos ou mais. Ok, gente? Dúvidas até aí? Dúvidas? Não, professor. Então, pronto. Além do gráfico de barras verticais, a gente também tem gráfico de barras horizontais, que na prática não tem diferença nenhuma. Você pode usar tanto a vertical como a horizontal, que elas têm literalmente a mesma finalidade, tá? Então a diferença é aqui. Erros mais comuns cometidos pelos alunos ao enviar e-mails. Qual é o erro mais comum de vocês? Na verdade, o erro mais comum de vocês é não enviar o e-mail, né? Tinha que estar cá em cima, 92%. Ou então, não anexar os Mas artigos quase na... nada por e-mail, professor. Hã? Mas quase nada por e-mail. Não, mas vamos entender que o e-mail também é o anexar. Não deixa de ser o e-mail, você anexar a sua atividade na ferramenta tarefa, ali também é um e-mail, você está encaminhando algo para mim. Então, o erro mais comum, né, eu não vou nem citar o nome porque ela está sendo gravada, né, fulana, é não enviar o e-mail. É o mais comum, 92% dos alunos não anexam porque a internet caiu bem na hora, H. E aí, qual é a bondade do professor? Vamos estender o prazo, que os meninos são bons, está no final do ano já, vamos relevar. Mas, enfim, esquecendo esse parêntese que eu abri aí, qual é o erro mais comum dos alunos aí? Esqueça de anexar o e-mail. Documento. Coincidência, né, gente? Esqueci de anexar o documento na ferramenta tarefa. Aí quer encher a caixa do professor de e-mail. Oh, meu Deus, bendito, maldito dia que eu coloquei esse canal no YouTube que vocês descobriram o meu e-mail. Qual é o erro menos comum? Responder para a pessoa errada. Responder para Então você percebe que interpretar gráfico é bem simples, bem simples. Qual é a variável dessa pesquisa? Os Os erros erros. mais Os comuns. erros mais comuns. Você percebe que basicamente a variável da sua pesquisa vai ser o título do seu gráfico? A Sim. variável da sua pesquisa é o título do seu texto, é o título do seu gráfico, tá? Ela é a variável da sua estatística. Essa variável ela é quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Ela é uma variável qualitativa. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aí? Não, professor. Aí a gente tem o terceiro tipo de gráfico, que é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, porque ele parece uma pizza. Esse gráfico de setores apresenta os dados em um círculo, no qual cada setor do círculo indica frequência. Frequência é a quantidade de respostas iguais à mesma pergunta, de uma variável observada. Nesse tipo de representação, a área e a medida do ângulo, então, quanto maior for o seu ângulo, é porque mais pessoas estão inseridas dentro daquele setor ali, tá? Essa aula não é uma aula de construção de gráfico, é só uma aula de análise de gráfico. Você vai aprender a construir esse gráfico no 8º ou no 9º ano, não me lembro direito depois dessa mudança. Então, esse gráfico de setores, diga. Malu caiu da reunião porque a internet caiu. Ela pediu para avisar. Ah, tá certo. Então, aqui o gráfico de setores.
exportações brasileiras, e aí tem exportações de média tecnologia, 51,2%, de baixa tecnologia, 41,5%, e de alta tecnologia, ainda está muito baixo, né? A exportação brasileira de alta tecnologia, 7,3%. Pergunto, qual é a variável dessa pesquisa? As exportações brasileiras. Ela é qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. Não, calma. Qualitativa. Qualitativa. Ela é uma variável qualitativa. Professor, Oi. eu acho que nessa alternativa seria um pouquinho de cada, porque pergunta, quanto de alta tecnologia exporta? Não é Aí, quanto de alta tecnologia, não é quanto. Vai perguntar quais foram as exportações. Então, eu exportei robôs. Eu vendi muitos carros para fora. Professor, Oi. o senhor pode explicar de novo como identificar a qualitativa e a quantitativa? Porque eu achei que era quantitativa por causa da porcentagem, tipo, as exportações brasileiras de tecnologia. E aí, 7,3% da alta, 51,2% Mas toda resposta, todo resultado de uma pesquisa vai ser numérica. Lá é Isaura, né? É Isso, Isaura professor. ou é Ayla? Não, é Isaura. É Isa. Isa, presta atenção. Vamos supor que eu faço uma pesquisa aqui agora. Eu tenho quantas meninas na turma aí? Olha aí rapidinho, quantas meninas eu tenho na turma? Por alto. Deve ter umas 50 meninas na turma? Não tem isso tudo, não, com certeza. Vamos supor que eu tenha. Metade, é mais ou menos metade. Acho que se não for, tipo, Eu tenho 25 meninas na turma agora. Certo? Eu faço. São mais ou menos 20, mais ou menos 21, professor. Pronto, 21 meninas na turma agora. Aí eu faço a pergunta: qual é a cor do seu cabelo? Aí 3 meninas dizem que o cabelo é preto. 7 meninas dizem que o cabelo é ruivo. 8 meninas dizem que o cabelo é loiro. Então eu tenho 10, 18. E 3 meninas dizem que o cabelo é azul. Tranquilo até aí? Essa pesquisa que eu estou fazendo com vocês agora, a cor do cabelo, ela é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Concorda que ela é qualitativa? Sim. Pronto. Agora eu quero saber, em porcentagem, quantas meninas têm cabelo preto. Então, para fazer a porcentagem, já sabe como é que eu faço, né? Então, aqui, calculadora, para eu saber percentualmente quantas meninas têm cabelo preto, eu digo que 3 dividido por 21 vezes 100. Então, 14,28% das minhas alunas têm cabelo preto. Você percebe que o meu resultado aqui da pesquisa é percentual? Mas ela é quantitativa por causa disso? Deu para entender, Isaura? Sim, professor, mas como é que a gente identifica se ela é qualitativa? Então, todas são qualitativas. Não. Você podia dar um exemplo de uma quantitativa só? Pronto. Qual foi a... Vamos lá. Média dos alunos na segunda AE. Qual foi a sua média na segunda AE? Então, eu digo que 15 alunos ficaram entre 5 e 5,5. Porque quando eu perguntar, Isaura, qual foi a sua média, qual foi a sua nota da E? Aí você vai dizer, professor, eu tomei 9,5. Essa variável é quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Como? Quantitativa. Quantitativa. Eu te fiz uma pergunta e você me respondeu com um dado numérico. A minha nota foi 9,5. A minha nota foi 8. A minha nota foi 7.
A cor do meu cabelo é azul. Não é uma resposta numérica dizer que a cor do seu cabelo é azul. Mas é uma resposta numérica dizer que a sua nota na E foi 7, foi 8, foi 1,3. Então, a resposta da E é uma variável quantitativa. A resposta da cor do seu cabelo é uma variável qualitativa. Deu para entender a diferença, gente? Sim, professor. Sim, professor. Isaura, sanou sua dúvida? Sim, professor. Pronto. Agora, claro que toda a resposta que eu obtiver, eu vou interpretá-la para jogar em um gráfico. E aí sim eu vou ter um percentual das respostas. Ok? Então, vai fazer o quê? Um balanço no ano de o que foi que o Brasil exportou. O Brasil exportou muita cana-de-açúcar. O Brasil exportou muitos computadores. O Brasil exportou muitos carros. O Brasil exportou muitos robôs. Então, você vai pegar todas essas exportações e vai separar pela característica dela. É média, baixa ou alta tecnologia? Baixa tecnologia, média tecnologia. Então, se você for observar, essa variável aí é uma variável qualitativa. Ok? Tranquilo? O gráfico de setores, gente, ele é muito importante para você fazer poucas comparações. Não tem como eu fazer um gráfico de setores e fazer 10, colocar 10 subgrupos desse aqui, porque a visualização vai ser horrível, vai ser péssima. Então, gráfico de setores, ele é muito utilizado quando você faz poucas comparações. Para você fazer muitas comparações, você usa mais o gráfico de barra vertical ou horizontal. Gente, ficou claro aí? Gráfico de barras verticais, gráficos de barras horizontais e gráfico de pizza ou de setores? Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Aí a gente tem o polígono de frequência. Esse polígono de frequência, você faz primeiro um histograma, tá? Isso aqui é um histograma. Eu não vou me basear muito nesse histograma, porque eu faço esse histograma, que é como se fosse um gráfico de barras verticais, só que ele é junto um ao outro. É o que a gente chama de histograma. Por quê? Eu quero saber o preço dos produtos, a variação do preço dos produtos. Então, aqui, de fevereiro, 8 produtos custam entre 2 e 4 reais. Aí eu coloco aqui esse pontinho. 28 produtos custam entre 4 e 6 reais. Eu coloco esse pontinho. 11 produtos custam entre 6 e 8 reais. Boto o pontinho aqui no meio. 4 produtos custam entre 8 e 10 reais. E 2 produtos custam entre 10 e 12 reais. Quando eu faço a ligação desses pontos aqui, ó, eu tenho esse gráfico aqui do lado. É uma variação de preço por produto, tá vendo? Então, a gente chama isso aí de polígono de frequência. Não vamos usar isso em avaliação nenhuma. Aqui é só a título de informação. Ok, gente? Tranquilo? Oi. Quando se quer ver, por exemplo, como posso dizer, o quanto a aproveitação de tal coisa, por exemplo, eu tenho tantos jogos no campeonato de futebol e eu quero saber quanto esse jogador, quantos gols esse jogador fez em cada rodada. Aí também pode-se usar esse gráfico, por exemplo. Exatamente. Esse tipo de gráfico, ele avalia o comportamento de uma mesma variável ao longo de um tempo. Por exemplo, a gente vê muito pesquisa Ibope Salvador para a Prefeitura 2020. Aí fala assim, ó, na pesquisa do dia 3/10, por exemplo, Bruno Reis tinha
Aí tem o Bruno Reis, BR, Pastor Sargento Isidório, Olívia Santana, a Major Denise. Aí, eu vou até apagar aqui. Na pesquisa do dia 3, a Major Denise tinha 7% das intenções de voto. Na pesquisa do dia 15, ela já subiu para 10%. Na pesquisa do dia 16, ela já caiu um pouquinho. Aí, na última pesquisa, de 4 de novembro, ela está com 12%. Então, você percebe uma variação de uma mesma variável ao longo de um tempo. Bruno Reis tinha 30% na primeira, subiu para 40%, subiu para 50%, e agora está com 62%. Pastor Sargento Isidório tinha 8%, caiu para 6%, subiu para não sei o quê. Então, esse gráfico aqui, que é chamado de gráfico de linhas, ou gráfico de segmentos, ele dá uma avaliação, uma variação, né, de uma mesma variável dentro de um período de tempo. Então, você percebe que a estatística ela é muito rica. Professor, Diga. mas esse gráfico é só usado para tempo ou tipo, mas pode ser exemplo, um produto X está sendo vendido a diferentes preços. E exemplo, na casa X ele vende a tal, só para saber onde vende mais barato, onde vende mais caro, tipo, sei lá. Pode ser também, mas essa informação aí ela é melhor para um gráfico de... Na verdade, eu nem consigo colocar isso aí em um gráfico, Isaura, porque eu acho irrelevante você colocar. Porque você vai fazer uma pesquisa em quantas lojas? Em 50 lojas, em 10 lojas? Você vai ver mais isso aqui, ó. Esse aqui, esse histogramazinho aqui, que vai dizer, pô, o mesmo computador na loja tal é vendida tanto, na outra loja é vendida tanto, na outra loja é vendida tanto, você faz esse comparativo aí. Mas pode ser... Na verdade, existem dados estatísticos que fica a seu critério como você quer representar. Esse que você está falando é um desses. Eu não preciso representar necessariamente por um de setores ou um de barra. Nesse caso, fica a seu critério. Mas é pertinente sua colocação. Gente, mais alguma dúvida? A aula de gráficos encerrou. Amanhã, a gente vai ver as medidas de tendência central. O que é média aritmética, média ponderada, mediana e moda. E é o nosso último assunto do ano. Último, como a gente fala lá, né, quando está em forma, último. E a gente se despede amanhã, praticamente, porque na próxima semana é só revisão. Ficou claro isso aí, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor, só ficou a pequena tristeza de que faltam 3 semanas para acabar, 2 semanas para acabar. Pois é, não vai dar nem mais 2, né? Mais uma semana e um dia pra gente. Triste. Então, Triste. triste, gente, eu tô triste. Ah, gente, deixa eu parar aqui rapidinho, me dê 5 minutos, vou até interromper a gravação.